Boa tarde. Então, seguindo um pouco mais nessa intenção de fazer essa série sobre o indexicalismo, sobre essa posição, esse é o segundo episódio, e nesse episódio eu queria falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais essa ideia de uma metafísica dos outros, que é ao mesmo tempo uma filosofia de primeira pessoa. Então, no primeiro episódio eu falei um pouco do Rosenzweig, e o Rosenzweig entendia a crítica que ele fazia à metafísica como uma crítica à ideia de uma crítica à filosofia em geral, né? Ou seja, a filosofia era ela mesma envenenada de totalidade. Então era preciso pensar fora do escopo da filosofia. Eu mencionei também Levinas, e Levinas é estratégico porque é um dos heróis do livro, Indexicalism. Porque Levinas, em parte, é aquele que toma a herança de Rosenzweig e tenta inserir ela dentro da filosofia. Então começa essa jornada, digamos, paradoxal de fazer uma filosofia sem o veneno da filosofia. Fazer uma filosofia que seja filosofia, mas totalmente avessa, contrária e repudie e exorcize a totalidade. Levinas vai tentar fazer isso por meio de uma filosofia em primeira pessoa. Uma filosofia em primeira pessoa que é centrada na primeira pessoa para ser, de fato, uma primeira pessoa e não apenas um ponto de partida para a totalidade. A primeira pessoa ela tem que ser assimétrica com respeito àquilo que ela vê, aquilo que ela mira, aquilo que ela foca. Então a primeira pessoa ela não eu não sou o outro no outro. Tá? O outro, a relação entre eu e o outro não é uma relação que pode ser vista, como eu estava dizendo antes, de uma maneira substantiva, como um drone que está passando e vê eu e o outro, eu e esse jarro. Não, essa relação é assimétrica, ou seja, eu não posso transitar de uma para outra, transitar de um polo para outro. Se trata de... Essa simetria garante que a primeira pessoa ela tem um status sempre diferente em relação ao que ela foca. Então, se você tivesse simplesmente dois polos, você poderia simplesmente supor com os dois polos que você está de novo num drone, de novo você está construindo uma totalidade. A diferença é que, para Levinas, é que a simetria tem que ser mantida em todos os fôlegos. Então, o indexicalismo ele vai pretender ser uma espécie de passo a mais nesse caminho complexo que é o caminho que vai de Rosenzweig a Levinas. Porque o caminho de Rosenzweig a Levinas tenta inserir na filosofia esse elemento de exterioridade que a filosofia parecia aos olhos de Rosenzweig ser anátema, ou seja, não dava para conciliar. Então, a exterioridade agora ela vai não só constituir uma filosofia de primeira pessoa, mas ela vai constituir uma metafísica dos outros, que em certo sentido é uma espécie de metafísica, mas uma metafísica em que a exterioridade é constituinte do mundo. O mundo não é avesso à exterioridade, ou seja, como eu estava dizendo no outro episódio, a aproximação, a proximidade, o horizonte
fazem parte, são constituintes do que o mundo é. Então, Levinas diz que é a partir de um eu, é a partir de um eu que a exterioridade aparece. E essa é a simetria. Ou seja, a simetria é uma posição marcada do eu e a exterioridade, que não é uma posição marcada, é um exterior. Então, não se trata de dizer que o que está de fora sendo visto de uma perspectiva de primeira pessoa poderia também ser visto de uma outra perspectiva, isso não interessa, mas também não poderia ser visto da sua própria perspectiva. Então, é a partir de um eu que aparece a possibilidade de qualquer alteridade, qualquer exterioridade, qualquer diferença. Então, a diferença aparece a partir do eu, né? A alteridade aparece a partir do eu. Então, é nesse sentido que o eu, ele é marcado por um exterior. E justamente apenas em primeira pessoa que pode aparecer uma heteronomia. Pode ser alguma coisa que vem de fora. Alguma determinação que não seja de mim mesmo, que não esteja na minha própria agenda. Então é aí que a coisa metafisicamente interessante. Porque aqui se trata do seguinte, se trata de pensar que o mundo exterior ele é componente de uma filosofia em primeira pessoa, não porque há muitas, porque há elementos externos ao meu pensamento e esses elementos externos têm que compor uma totalidade com o que é propriamente meu. Mas é que a exterioridade do mundo exterior que é um dos itens, um dos elementos do mundo. No outro episódio eu falava do mobiliário do universo. Então a exterioridade ela é constitutiva desse mobiliário. Então o mundo exterior ele não é alheio a isso. Então é como se a gente ficasse pé na ideia de um mundo exterior. Não do mundo exterior que vai ser integrado a mim, aos meus pensamentos, às minhas ações, mas um mundo exterior que vai ser justamente presente enquanto exterior, ou melhor ainda, que vai deixar traços no meu pensamento enquanto exterior. Ou seja, é uma exterioridade que faz a diferença. É uma exterioridade enquanto exterioridade que compõe o mundo. Então o mundo não é uma totalidade, mas é uma exterioridade. Mas como pensar nisso? Então o deipsicalismo tenta pensar nisso. E é esse passo que se trata de dar. Né? Ou seja, pensar num exterior que não se elimina com uma totalidade. Uma filosofia de primeira pessoa não é uma filosofia narrada em primeira pessoa. Ela não precisa ser narrada em primeira pessoa. Também não é uma filosofia a partir de um ego abstrato. É a partir de fato de um ego, de um eu que tem uma interioridade em particular, que tem uma personalidade em particular, uma posição em particular, uma situação em particular, a partir da qual o outro pode surgir. Então, o Levinas faz uma comparação com... É como se na minha própria intencionalidade, nos meus próprios pensamentos, sentimentos, afetos, surgisse o mundo exterior.
não surgisse porque eles são feitos para esperar o mundo exterior, mas porque o mundo exterior, de alguma maneira, é tal que nós, que os meus pensamentos se abrem para o fora. O fora, portanto, é uma posição em relação ao dentro. Por isso que o indexical é importante. E justamente, então é como se esse espaço intencional fosse um espaço habitado. Não é simplesmente um espaço em que está só eu, mas é um espaço em que há um outro que vem de fora e que pode coabitar, não enquanto mais um habitante, mas enquanto aquele habitante que produz uma heteronomia. Aquele habitante que produz, ao final, a possibilidade de que eu possa responder aos outros. Então, essa possibilidade de resposta, esse apelo, essa obsessão, o Levinas vai falar algumas vezes, esse desejo pelo fora, ele é constitutivo da minha intencionalidade. Então, quando eu penso, eu ajo, eu procuro o fora. Então, esse procurar o fora é que faz com que o exterior não seja alheio a minha intencionalidade. Não sei se fica muito claro, mas o Levinas também apresenta isso em termos de uma coisa que eu acho que esclarece um pouco, que é uma comparação com o argumento ontológico. Né? O argumento ontológico que diz Deus existe porque ele é o mais perfeito de todos os seres, mais perfeito do que o qual nenhum outro pode ser pensado. E quando você concebe o mais perfeito do que o qual nenhum outro pode ser pensado, essa perfeição já requer a existência. Esse é o argumento ontológico a respeito da existência de Deus. E o Levinas usa um argumento que ele diz que é semelhante, que ele diz o seguinte: a exterioridade já, quando a gente fala de um outro enquanto outro, de um outro que interrompe, que apela a minha primeira pessoa, quando a gente fala disso, a gente fala desse outro que se aproxima, ao qual eu respondo, esse outro, ele já está inscrito, a exterioridade dele já está inscrita na sua essência. Então a gente não consegue conceber, assim como a gente não poderia conceber Deus sem a existência, porque Deus é mais perfeito, é o ser mais perfeito do qual nenhum outro pode ser pensado, a gente não consegue pensar o outro sem a sua exterioridade. Porque o outro é justamente aquilo que eu não sou. Então é justamente com respeito a mim que ele é uma exterioridade. Então ele é externo aos meus pensamentos, aos meus afetos, aos meus sentimentos. Essa exterioridade é constitutiva, e é isso que garante a exterioridade do outro. Assim como é a perfeição que garante a existência de Deus. A existência de Deus não é externa à perfeição. Não é que Deus é perfeito e, além disso, ele existe. É que Deus é perfeito e, portanto, ele existe. Então, porque o outro é aquilo que eu não sou e é por isso que ele é exterior. Então está inscrito, o Levinas diz, a exterioridade está inscrita na própria essência do outro. Então, é nesse sentido que aparece a ideia de primeira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa ela não totaliza. Ela não é a primeira pessoa solipsista. É justamente uma primeira pessoa que pode romper com o solipsismo. Quase como se a gente estivesse dizendo assim, é apenas a partir de um solipsismo, da possibilidade premente de um solipsismo, que o solipsismo pode ser rompido. Você vai dizer, a partir do momento em que o solipsismo já não é
já não está disfarçado, mas o solipsismo já, você não encara o solipsismo de frente, você começa na primeira pessoa, é que você entende que já na primeira pessoa existe um externo ao que você está respondendo. Então o outro te demanda e te interrompe. Então é essa interrupção externa, ela mesma, que é a cara do fora. Eventualmente eu vou falar, e aqui o fora, a gente pode pensar, como eu estava falando já no primeiro episódio, do grande fora, no sentido do Meia-Sul, e acho que a gente vai ter depois um episódio sobre esse grande fora e a relação com todos esses personagens do realismo especulativo, mas eu estava querendo enfatizar simplesmente agora o seguinte: o fora é justamente aquilo que faz com que o sujeito, a primeira pessoa, seja um trampolim para a exterioridade, mas um trampolim que não vai ser jogado fora, porque se jogar fora ele, você cai na totalidade, né? Então eu queria só enfatizar também o seguinte, que Levinas entende esse outro, em geral, como um outro humano que bate na minha porta, né? A questão se esse outro poderia, por exemplo, ser um animal, é uma questão interessante que o Derrida uma vez aborda no seu último seminário, usando um poema do Lawrence, que é um poema muito interessante, eu gosto muito de mencionar, porque justamente uma vez perguntaram para o Levinas, um animal poderia te encarar, e ao te encarar, te interromper, e te apelar, e te fazer com que e se apresentar, portanto, como um outro que te compele. E Levinas diz, mas você acha que uma cobra, por exemplo, tem rosto? E essa é uma questão interessante, porque a questão, o ponto talvez não seja exatamente o rosto, a interrupção. Ainda que para Levinas o rosto é central, mas a questão é se perguntar o que é o rosto. Porque o Coetzee tem um conto que chama A Velha Senhora e os Gatos, em que a velha senhora diz, uma senhora apresentada que vai viver numa pequena cidade da Espanha, uma cidade que as pessoas estão indo embora e os gatos estão proliferando, porque os gatos eram animais domésticos e foram abandonados e foram para a cidade, e para as ruas, e começaram a proliferar, e ela, como ela diz, ela toma o partido dos gatos. E ela começa a cuidar dos gatos, sem se preocupar com o futuro deles, mas pensando, olha, enquanto eu estou aqui eu vou cuidar deles. Eu não vou garantir a existência deles para sempre, porque a vida é cheia de tormentas, mas eu estou do lado deles e contra os humanos que aparecem aqui e querem exterminar os gatos, porque os gatos tomaram conta da cidade. Eu estou do lado deles. E ao mesmo tempo ela diz assim, mas os gatos não têm cara, os gatos não têm rosto, os gatos não têm... a gente não deve descrever os gatos como não têm rosto, mas eles têm um corpo que de alguma maneira foi capaz de apelar a mim, né? E voltando à maneira como Derrida responde essa pergunta, será que uma serpente tem rosto? Através desse poema do Lawrence, que é um poema muito interessante, que justamente o Lawrence conta que ele está na Sicília e vai procurar beber água de manhã, e ali perto do poço tem uma cobra, e ele pensa assim, a cobra chegou antes de mim, ela tem direito de beber água, mas por outro lado, ele pensa assim, não, mas eu tenho que mostrar coragem, eu tenho que jogar um pau nessa cobra, eu tenho que lutar contra ela. E ao lutar contra ela, ao pegar o pau, ele joga o pau,
não sei se ele acerta, acho que não acerta muito bem, mas o fato é que a cobra olha para ele como se estivesse dizendo isso é inapropriado, ou como se estivesse dizendo simplesmente mas eu cheguei primeiro, estou bebendo a minha água, quando terminar de beber a minha água, você vai beber essa água. E ele, então, esse olhar que o Lawrence compara com o olhar de uma vaca que olha ligeiramente para trás, esse olhar paralisa ele. E pronto, né? Mas a questão o indexicalismo, a metafísica dos outros, tentam ultrapassar esse humanismo de um outro homem em direção a uma metafísica dos outros, que é dizer, em direção a uma metafísica em que, digamos assim, grande fora, o exterior, o mundo externo, aquilo que é fora de mim, aparece como um genuíno fora, como outro. E é isso que acontece quando os indexicais então tomam o lugar dos substantivos, né? Então a exterioridade assim toma o lugar da totalidade, a posicionalidade, a situação, a proximidade toma o lugar da terceira pessoa. Nesse caso, quando isso acontece, é como se a gente se perguntasse, bom, mas então que tipo de imagem geral, abstrata, a gente pode conseguir com isso? Né? Se a gente espera isso de uma metafísica ou de qualquer tipo que ela seja, né? Que não seja simplesmente eu estou aqui olhando para os macaquinhos que estão aqui em cima, estão se acumulando na minha vizinhança. Acho que eu estou ocupando o lugar deles. Eles estão me cercando. Então é como se a filosofia então deixasse de ser uma espécie de empreitada, de conquista, uma espécie de mapa de atlas de guerra, e passasse a ser mais um diário de jornadas, né, em que cada encontro com o outro, cada encontro com o exterior, cada encontro com o mundo de fora é um encontro que não faz um tratado, que não é para escrever um tratado no sentido de um tratado escrito, mas é no sentido de um encontro, no sentido de um tratado, de um trato, no sentido de um acordo, no sentido de um pacto. Mas nem sequer pacto é uma ideia tão boa, porque nem sequer se trata de ouvir os dois lados e ser justo com respeito aos dois lados, mas se trata de ouvir a demanda do outro e responder a ela. Esse é o ponto, né? Então, é quando eu estou em mim que o outro aparece, que o outro interrompe. E essa interrupção do outro é que faz com que eu saia do meu caminho. É aí que aparece a heteronomia. A heteronomia aparece justamente nessa demanda. Aparece no outro que não faz simplesmente, não é simplesmente mais um componente, mais um integrante no mundo, mas é um integrante exterior à minha primeira pessoa. Então, a filosofia de primeira pessoa leva a metafísica dos outros, e a ideia do indexicalismo é justamente essa, a ideia de pensar no outro
como sendo todo fora, todo exterior. Tudo aquilo que está, digamos, fora do meu pensamento, da minha intenção, portanto, tudo aquilo que está fora do meu pensamento, da minha intenção, tudo aquilo que está fora, portanto, digamos assim, da minha correlação. Então, é essa receptividade ao fora que faz com que que o exterior exista enquanto mobiliário do mundo, enquanto constitutivo do mundo. Então, o exterior enquanto aquilo que de alguma maneira me demanda. E aí o exterior digamos assim, ele é mediado pela proximidade, né? Ele não é um exterior também, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre esse elemento da receptividade, essa receptividade que não é um mero abrir as portas, mas é uma capacidade, uma articulação, uma coordenação. Então, essa receptividade, ela é pautada pela proximidade, pela capacidade de substituição. O Levinas entende a proximidade em termos dessa substituição. A substituição se contrasta com aquela ideia de eu vou me colocar no lugar dos outros. Se trata de fazer um movimento diferente desse, em certo sentido oposto, uma certa relação de oposição com esse. Ou seja, não é que eu me coloque no lugar dos outros, porque isso eu não posso fazer, porque o outro é incompreensível. O fora é o fora, ele tem essa dimensão de fora que jamais vai ser exorcizada. Eu não posso querer um Deus perfeito não existente, eu não posso querer um outro que não seja eu, que não seja exterior. A exterioridade não vai ser iluminada, ou seja, isso não é o objetivo, portanto, é nesse sentido que o cristianismo é uma crítica metafísica, como uma tentativa de eliminação da exterioridade. Mas é um movimento oposto no seguinte sentido, oposto a essa ideia de eu tomar o lugar do outro, que o outro tome o meu lugar. Esse outro que é um outro que não está inteiramente presente, que não é inteiramente concebido, que não é um outro pensado, mas é o outro na sua demanda que ocupa o meu lugar. Demanda da maneira como eu entendo, como eu consigo responder. Então é essa substituição que faz com que o Levinas vai dizer assim, a primeira pessoa, uma fenomenologia da primeira pessoa me permite ver que a subjetividade, eu não sou uma identidade, eu sou o que ele chama de uma recorrência. Eu faço pelos outros, depois eu volto a mim. Eu faço pelos outros, depois eu volto a mim. Essa possibilidade, essa capacidade de fazer pelos outros é o que rompe com o solipsismo. E aqui a luta com o solipsismo é muito importante, porque Levinas está, em certo sentido, numa discussão sempre presente com Husserl, que, por sua vez, está lutando contra o solipsismo transcendental, em parte porque ele não quer construir um sujeito transcendental à maneira kantiana, mas isso não vem tão ao caso. Mas, justamente, Husserl tenta entender a intencionalidade a partir de atos e, em certo sentido, possibilita, foi Husserl que possibilitou a Levinas fazer uma Husserl e a sua filologia que permitiu a Levinas fazer uma filosofia de primeira pessoa. Mas Husserl se atormenta com a possibilidade do solipsismo,
Porque se tudo é um ato intencional, então tudo está presente apenas, digamos assim, grosso modo, no meu pensamento, na minha afecção. É apenas, para usar o termo do Meillassoux, que é também o termo do Russell, está tudo presente apenas na correlação. Então não tem um fora. E ele tenta resolver isso introduzindo uma monadologia, introduzindo a ideia de um outro ego, de um outro eu. Mas justamente, esse outro eu, eu não faço por ele. Ele é meu coautor, mas eu não faço por ele. E nem genuinamente ele me interrompe. Porque ele não é um outro que, de alguma maneira, me afeta, faz com que eu responda, me interrompe. A ideia de uma genuína interrupção é o que rompe com a possibilidade do solipsismo. E não tem outra saída. Essa é a resposta que Levinas oferece a Russell. Não adianta você multiplicar os eus, porque isso não vai resolver o problema do solipsismo. O que você vai ter é simplesmente um outro eu que não afeta o eu, ou seja, afeta no sentido de afeta as consequências do seu pensamento, mas o ato intencional, o ato noemático, para usar o ato noético, para usar o termo do Russell, ele não vai ser afetado. O ato noético, ele mesmo é afetado pelo outro do Levinas, porque justamente é uma noesis, é um ato intencional que é habitado, perturbado, interrompido, porque o outro é aquilo que eu não sou. É alguma coisa que é genuinamente de fora. É um exterior dentro do interior. É justamente porque há um interior que há a possibilidade do exterior. Então esse exterior é que é enquanto exterior, é que é uma interrupção. E não, por exemplo, um elemento que faz parte do mundo, assim como eu faço parte do mundo. Como numa monadologia em que você tem cada mônada é uma unidade de ação, e cada unidade de ação, portanto, tem a sua agenda. Então a ideia é que o outro, ele de alguma maneira perpassa a minha ação. Ele oferece uma espécie de, não uma interação comigo, mas se vocês quiserem, o termo da Karen Barad, o outro de alguma maneira é aquilo que intraage dentro de mim. Na minha própria ação é que o outro interfere. Então, na minha própria ação é que o mundo exterior, o grande fora, interfere. É sobre isso que há essa interferência. Não é o efeito do meu pensamento, mas é a produção do meu pensamento. É por isso a substituição. Substituição significa eu sou substituído na motivação do meu gesto por um outro. Eu faço por um outro. Eu largo o pão que está na minha boca, ou que está na minha mão, por um outro. É isso que interessa Levinas. Então, o indexicalismo, ele tenta, de alguma maneira, abrigar essa ideia dentro de uma ideia, de uma imagem do mundo. O que é o mundo com o fora? O que é o mundo com o genuíno exterior? O que é o mundo que não é alheio ao outro, enquanto outro? E é por isso que é um mundo de indexicais. Depois eu vou provavelmente voltar a isso, mas a ideia é que isso permite que o mundo seja mais do que aquilo que pode ser transformado, digamos assim, em
em uma inteligibilidade disponível. Ou seja, essa tarefa da metafísica era, e aqui a gente chega, no início eu mencionei a crítica metafísica de Rosenzweig, que eu abordei no primeiro episódio. Agora a gente chega a outra crítica metafísica que eu abordei no primeiro episódio, que é a crítica de Heidegger. Ou seja, a metafísica é uma captura da inteligibilidade que, no limite, tenta transformar o mundo num grande repositório de coisas à disposição, comandáveis, um repositório de subserviência. A metafísica dos outros, ela já de começo não faz isso, porque ela atende, como eu estava dizendo, a uma espécie de double bind, uma dupla articulação, essas duas injunções, que é a injunção de contar o mundo como tendo outro, mas ao mesmo tempo contar o mundo de tal maneira que a sua narrativa tenha esse vão, tenha esse buraco, que é essa fidelidade a esses outros que são personagens da sua história. Então, um que vai, em certo sentido, são essas duas injunções que vão se costurando uma à outra e que vão dando corpo uma na outra. Recentemente eu escrevi um texto sobre indexicalismo, que é um que está, que eu vou deixar também nos comentários, se tudo der certo, que recebeu uma resposta era um texto dedicado a Gabriela Lafetai, que recebeu uma resposta dela. Entre outras coisas que ela diz que existe, ela tenta apontar de uma maneira específica para essa tensão da obsessão, ou melhor dizendo, do interesse primordial ético, do registro ético que o Levinas tem. Ele está pensando dentro desse registro. É uma discussão longa essa questão da ética, do que exatamente é ético, porque, em certo sentido, as observações de Levinas justamente sejam observações que impossibilitam a ética em muitos sentidos, né? Mas que, de novo, se trata de uma impossibilidade que institui. Mas, justamente, para você fazer dessa relação com o outro a base de uma estrutura que descreve o mundo, você precisa, em certo sentido, estar também às voltas, não só com essa dupla articulação, mas às voltas com essa impossibilidade. Por isso que a gente, como eu falei desde o primeiro episódio, a gente está às voltas com o paradoxo, a gente está cutucando o paradoxo com vara curta. Enfim, esse, em parte, o nome do jogo. Então, esse o ponto. Assim, essa possibilidade de uma outra relação, uma relação que não integre o outro metafisicamente, no sentido da crítica de Heidegger, essa possibilidade que faz com que a metafísica dos outros seja não simplesmente mais uma metafísica, ou seja, mais um capítulo na história do niilismo, na história da perseguição das coisas, em que as coisas estão fugindo porque a gente quer colocar elas à nossa disposição, e em certo sentido não à nossa disposição, mas à disposição, ponto, à disposição, digamos assim, de quem chegar primeiro. Não, justamente, a inteligibilidade está associada a uma situação e está associada a uma primeira pessoa. A inteligibilidade não é capturada e colocada num museu, numa galeria, num livro, num tratado, num repositório pronto para ser utilizado. A inteligibilidade, ela é situada. Então a tarefa do pensamento, ela deixa de ser a tarefa a tarefa colonial de capturar e sair correndo. Cada situação é uma situação específica.
Então não se trata de uma inteligibilidade pura, se trata de uma inteligibilidade sempre manchada, né? Então é mais ou menos essa ideia da mancha, essa ideia de que a universalidade ela está sempre situada, e é apenas aí em que o pensamento é fiel a essa demanda de exterioridade. Então aí é que eu acho que o indexicalismo e a metafísica dos outros começam a ter recursos para combater a metafísica como aquilo que Heidegger critica, ou seja, a metafísica que é igual ao niilismo, ou seja, o indexicalismo consegue combater, ter elementos para combater isso, esboçar elementos para combater isso, não enquanto simplesmente como proposta intelectual, mas como o nome de uma era, né? O nome da era que a gente está, que é essa era em que as coisas estão perseguidas e que os outros são sistematicamente incorporados. Uma era colonial, uma era mercantil, ou se vocês quiserem, pós-colonial e pós-mercantil, um pós aqui que significa simplesmente um prolongamento, uma extensão recôndita, escondida da colonialidade e da mercantilidade. Então, ou talvez neocolonial, mercantil. Então, ou seja, tudo isso que são adendos dessa era em que as coisas ficam expostas. Justamente, o outro ele não fica exposto, porque ele é exterior. Né? Ele tá fora do museu, ele está fora da galeria, ele está fora do tratado. E é justamente aí que está o cerne do que o indexicalismo, enquanto passo para a metafísica dos outros, procura fazer. E isso, a ideia é que é possível porque você não está pensando em termos substantivos, né? Você não está pensando em termos de alguma coisa que é uma coisa qualquer que pode ser substituída por um nome e, portanto, por uma descrição. Você não está pensando em termos de descrição. Está pensando em termos da posição. Está pensando em termos indexicais. E aí que a transparência ela é colocada em xeque. É quase como se levar a sério o mundo exterior fosse abandonar a metafísica no sentido da crítica de Heidegger, abandonar o niilismo no sentido de Heidegger, no sentido da fórmula metafísica do niilismo. Então, esse levar a sério o mundo exterior significa não considerar que o mundo exterior é um nada. E aí a gente está bem na discussão sobre o niilismo, ou seja, e justamente, talvez o aporte de Levinas e a metafísica dos outros seja justamente o que permite que você não entenda o exterior, o mundo exterior como um nada. Mas justamente isso eu acho que a gente vai ter que explorar um pouco mais. Mas a ideia é que a ideia aqui é basicamente pensar numa filosofia em primeira pessoa e com toda a carga ética que isso tem, a carga da possibilidade da ética que isso tem, e tentar inserir isso numa imagem do mundo. E a primeira pessoa é situada. E é por isso que a metafísica dos outros vai ser uma metafísica até as vísceras situada.